Boa noite, André. Tudo bem com você, querido? Boa Prazer noite. recebê-lo aqui. Boa noite, Sinara. Boa noite a todo mundo que está assistindo a TV Fórum. Prazer aqui estar falando com vocês, falando sobre esse livro também, né? E vamos lá. Vamos Esse lá. momento tão difícil, né? Mais que a gente está passando, mas falar Mas um pouco hoje foi sobre... bom. Eu acho que eles estão sentindo aí Sim, a pressão, viu? concordo, Acho que eles estão concordo. sentindo a pressão. Acho que eles vão acabar, o Lira, principalmente, vai acabar tendo que arquivar isso aí, ou então, né? Porque o Pacheco já falou que quando for para lá, para o Senado, não vai ser desse jeito. Então, ele está na berlinda, né, o Lira. O que a gente está vendo, né, Sinara, é que eu acho que isso aconteceu agora há pouco também no caso da privatização das praias. A mobilização da opinião pública está dando resultado, né? Então a gente está vendo isso, assim. Então a gente tem que estar muito atento, como diz a famosa música do Caetano, é preciso estar atento e forte. Então nesse momento a gente precisa estar cada vez mais atento e reforçar as manifestações, o posicionamento nas redes sociais, porque a gente está vendo que dá resultado, que está dando resultado. Sim, sim. Acho que a gente tá pau a pau aí na tal guerra de narrativas, né? Eu acho que a gente Finalmente, está né? conseguindo. Acho que a gente Depois de está muitos conseguindo. anos aí né, que a gente teve dificuldade, mas estamos agora retomando. Olha só, André, mostra para as pessoas a capa do livro do André, por favor, Tati. Ah, tá. Olha, Estou com ele aqui, mas se puder mostrar a imagem. olha aí, ó. A Última Noite de José Wilker, André Balaio. Acho que foi o Kleber Mendonça que estava fazendo propaganda do seu livro outro Foi o dia, não Kleber foi? Mendonça, foi. Kleber é Kleber meu Mendonça. conterrâneo, né? Eu sou também pernambucano, assim como ele. E verdade, é verdade. Ele compartilhou no ex-Twitter, né? Esse é um livro E eu que... fiquei tão curiosa com esse título desse conto, aliás, ótimo conto, Obrigado. conto longo, né? Quase uma novela É, breve. exatamente. Exatamente. Tem ele, né, que é o maior, que é o que dá o nome ao livro, e mais 4 contos menores, né? Uhum, Esse sim, livro ele foi premiado na Biblioteca Pública do Paraná, num concurso que teve, né? E ainda quando era inédito, e depois a editora, que é uma editora de Minas, independente, chamada Causa e Letras, me procurou para publicar esse livro. Né? E aí, exatamente. Eu queria que a gente começasse, antes da gente falar sobre esse conto do Zé Wilker, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua carreira como escritor. sim, Você já tem alguns livros publicados, né? tenho. Na verdade, assim, eu venho até de outras áreas, né? Na época, eu sou, como eu falei, sou pernambucano, então vim naquela época da música, do Chico Science, toda aquela geração de Recife e tal, mas sempre escrevi, né? E fundei com um colega um site lá em Recife chamado Recife Assombrado, que era de histórias, de lendas de assombração e tal, e sempre fui nessa área meio que de resgatar as lendas, né? E também comecei a fazer história em quadrinhos, não como desenhista, mas como roteirista. Né? Fiz roteiro para muitas histórias em quadrinhos, fiz adaptação de livros para cinema. E aí eu disse, não, eu vou... Só que era uma autocrítica muito grande para publicar um livro de literatura mesmo. Eu depois fui aluno do mestre Raimundo Carreiro, que é um escritor pernambucano também, que é excepcional. Fui aluno do Marcelino Freire, também, que é outro grande escritor. E aí eu disse, não, vou publicar. E aí vieram alguns prêmios que me motivaram. Originalmente, sua profissão é qual? Eu sou da engenharia, que não tem nada a ver, né? Eu sou da engenharia, Olha embora só. sempre era aquele que era bom aluno em exatas e em português, em literatura, sempre gostei muito das duas coisas, então sempre me equilibrei na coisa mais artística e nessa área de engenharia. E aí pronto, então fui fazendo, publiquei outros livros, né? Participei de coletâneas de conto. Em 2018 eu tive um livro chamado Quebranto, que é um livro de contos também, que também foi premiado. Ele teve um conto premiado na Flip, né, no concurso Off Flip, prêmio Off Flip, em 2016. Depois saiu nesse livro. Esse livro também lá na Academia Pernambucana de Letras, né, foi escolhido o livro do ano de Pernambuco, em 2018. E aí eu fiquei com... Aí veio a pandemia em 2020, aquela coisa toda, e eu com esse livro trabalhando, assim, eu realmente eu sou extremamente exigente. Então, assim, o livro estava pronto há um tempo e eu retrabalhando e chamando alguns revisores para trabalhar e tal.
né? Inclusive, quando ele saiu, tem uma coisa engraçada, porque quando ele foi premiado lá na Biblioteca Pública, saiu uma versão em PDF, né? Só que eu achava que ainda precisava retrabalhar mais o livro. E aí as pessoas saíam, que legal, o livro foi premiado, cadê para eu baixar o PDF? Eu falei, não, espera que eu estou ainda trabalhando nele para sair a versão definitiva. E aí saiu no ano passado, essa que é a versão impressa, que é que você leu, né? Massa. E você, por que você... Olha, a Ana Paula Menezes está falando, eita, como é excelente, gostoso ouvir um conterrâneo. Beijos, olha aí, Que Ana legal, Paula, beijo para ela. pernambucana aqui. Como é que veio? Por que você pegou essa história da última noite do Zé Wilker, né? Me parece, assim, lendo o conto, que acabou virando uma, não sei se do personagem ou sua, uma obsessão com a história da última noite do Zé Wilker, né? Na verdade, para contar a origem da história, né? Eu tenho um amigo uma coisa que eu não contei é que depois eu vim morar no Rio, né? Eu moro no Rio há 2 anos e pouco, mas o livro ele fala de um personagem que vem de Recife para o Rio, só que na época que eu escrevi, eu nem imaginava que ia morar no Rio, né? Mas aí quando o José Wilker morreu, o José Wilker, tem gente que chama Wilker ou Wilker, né? Mas eu tive um amigo que veio para o Rio, que ele leu a notícia da morte do José Wilker e saiu na notícia o prato que ele tinha jantado, assim, né? Todo o cardápio do José Wilker no restaurante que ele tinha ido e tal. E ele me contou, cara, eu fui, eu comi o mesmo prato, tomei o mesmo vinho. Eu disse, cara, isso dá uma história, assim, né? Então, assim... Mas ele fez de propósito? Hã? Não, sim, de propósito. Esse amigo tem essa obsessão também, né? Ele tem essa coisa. E eu disse, cara, vou usar isso. Então, aí criei a história. Só que aí, lógico, você leu a história, sabe que a coisa do José Wilker é só uma desculpa para um mote para a história desse personagem. E aí tem todo um problema de relacionamento dele, né, com as mulheres, uma coisa... Fala um pouco, acho que, de um certo machismo tóxico, né? Que ele se ressente. E aí eu pensei também, tem um filme que eu gosto muito, não sei se você já viu, que é do Martin Scorsese, que é o Depois de Horas, né? Que é um filme dos anos 80, que a história toda ela começa tipo assim, no final do expediente, né? Um Yuppie vai sair com a garota e ele passa uma noite toda, madrugada toda, até de manhã. E a história bem doidão, né? Nessa noite, nessa madrugada. E eu pensei, na parte do Rio vai acontecer isso, vai ser uma noite na vida desse cara em que tudo vai dar errado, né? E acontece isso, quer dizer, ele começa com a expectativa de fazer repetir a última noite do José Wilker e dá tudo errado. E aconteceu uma coisa engraçada, Sinara, assim, um caos sobre essa história, né? Primeiro porque aqui no Rio tem uma livraria que eu frequento, que é a Janela Livraria, que a filha do José Wilker ela vai às vezes, né? Eu não tive coragem de entregar o livro na mão dela, mas eu deixei autografado para ela e foi entregue. Ela recebeu, agradeceu, tal. E a namorada do José Wilker, que acredito eu estava com ele, né? É amiga da dona da livraria e a dona disse: olha, você sabia que tem um livro chamado A Última Noite do José Wilker? E aí ela brincando disse: como assim? Não teve testemunhas? Não teve nenhum testemunho? Como é que tem esse livro? Mas, claro que não é um livro. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, o título, é claro que eu usei, a história começa com a morte do José Wilker, com o personagem abalado, mas é sobre um personagem que tenta repetir no Rio o que ele acha que foi a última noite, né? Então, assim, e que as coisas dão errado e a história vai a partir daí, né? A gente até pegou, eu até peguei para a gente mostrar aqui a famosa última foto de José Wilker, que o personagem cita na história, né? A última foto do pobrezinho lá no restaurante. Exato. Nossa, e assim, eu percebo que a morte do Zé Wilker súbita, ela provoca no personagem, né? Ela provoca no personagem uma revisão da vida dela, né? Uma questão, digamos, existencial. Ela detona uma crise existencial no personagem que começa a questionar seu modo de vida, né? Vai no médico. Ele fica com medo de morrer depois da morte. Fica, não,
a percepção da finitude da vida, né, acontece quando ele sabe da morte do José Wilker, né? E é justamente isso. Então ele entra nessa espiral assim, né, de paranoia, de preocupação, né? E aí tem aquela cena que ele vai, abre a geladeira e ele vê uma lasanha assim na geladeira, depois ele vê a cara do médico na lasanha, dizendo para ele, olha, faça exercício, alimentação saudável, tal. O médico falando assim na embalagem da lasanha, né? Você Isso. sabe, André, que essa história, né, do Zé Wilker ter jantado e depois morrido, né? Poxa, o cara janta e depois morre. E aconteceu também com o nosso querido jornalista. Ai, meu Deus, fugiu o nome dele aqui agora, que faleceu do Conversa Fiada. Sumiu o nome da minha cabeça agora. Lembrem aí, pessoal, no chat. Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim, aconteceu a mesma coisa. Ele jantou e morreu depois de jantar. E você sabe que, na verdade, tem a ver esse negócio, que não. Sabe, tem um ditado em espanhol que diz o seguinte: de grandes cenas estão as sepulturas llenas, de grandes ceias estão as sepulturas cheias. Então, você dormir de barriga cheia, vou dizer para vocês, não é bom não, viu? Olha aí, não né? É bom não. E aumenta saúde. Dica de saúde. É verdade. Aumenta o risco de acidente cardiovascular. Não é incrível isso? Pois é. E o cara fica super, né? Porque o Zé Wilker tinha 66 anos, né? Pois e o cara jovem, fica... né? O personagem fica na maior paranoia, o personagem ele já praia. E o personagem já está nessa fase se beirando os 60, né? Um professor universitário, assim, então ele já está ali e ele entra nessa preocupação, nessa paranoia. É verdade. Olha, o Farol Moraes está te perguntando: nas engenharias, atributos são uma das exigências. Se possível, qual é engenharia em específico? Engenharia elétrica, no meu caso. Caçadores de Cinema, boa noite. Foi algo de surpresa do Wilker, além de fazer muita falta na teledramaturgia e cinema. É verdade. E tem uma cena do filme, do livro, que ele assiste Bye Bye Brasil, né? Não sei se você está lembrado assim. Que é um filme peguei até o cartaz do filme para a gente relembrar um pouquinho aqui. Que é um filme maravilhoso. Eu amo aquele filme também. Olha aí, ó. Cartaz do Bye Bye Brasil, que é um dos filmes mais famosos do Zé Wilker. Quem não viu esse filme, assista. Acredito que deve estar no YouTube e tudo. E tem uma foto do Zé Wilker em cima do carro, né? Também, né, Tati? Ele está em cima aí da caravana Holiday. Maravilhoso. E o personagem demonstra um carinho enorme por esse filme. Não, bom, o Zé Wilker morre, a primeira coisa que ele faz é assistir Caravana Holiday. Isso aconteceu com você mesmo? Eu assisti. Eu assisti, não logo depois que ele morreu, mas eu assisti sim. Depois revi, né? Eu tinha visto já há muito tempo e revi. E aí usei isso também no livro, né? Assim, mas eu adoro o filme, é um grande filme. É um filme incrível, né? Que fala de um Brasil, né, que se perdeu, né? Assim, um Brasil que ele mostra um pouco a coisa de uma certa inocência interiorana, né? Que era aquela do que a caravana ia. E a televisão na época não tinha internet, né? Estamos falando dos anos 70. E aí eles vão chegando nas cidades e já tem a televisão, né? Então, assim, a uniformização da cultura no Brasil, né? Ela foi acontecendo pela TV, né? Pela TV via satélite, né? E aí ele mostra aquele momento de perda de uma inocência, né? Por conta da chegada da TV. Você acha que não tem mais no interior do Brasil isso? Eu acho que, claro, aí no interior de tem, né? Mas eu acho que está cada vez menos, né? Eu acho que assim existe uma uniformização, né? Começou com a TV, quer dizer, o rádio já tinha um pouco, mas era menos. Até hoje a internet também, eu acho que tem, claro que tem coisas muito boas, o fato de ter essa aldeia toda integrada, né? Facilita muito, mas também perde algumas coisas, né? Algumas características da cultura. Embora eu venha de um estado, né? A conterrânea aí pode confirmar, em que a cultura popular é muito forte, né? Então a gente tem toda uma cultura
do interior, né? Em várias regiões da Zona da Mata, tem o cavalo marinho, né? No Agreste tem o coco, né? Então são expressões do maracatu tanto o maracatu rural, que é o de baque solto, o maracatu de baque virado, que é aquele que a gente conhece do carnaval, que tem aquele ritmo, né? Assim, então, assim, é muito forte. A cultura popular ainda permanece. Mas, assim, a gente quer que dure para sempre, né? Sim. O Arroz e Silva está falando aqui, eita, vou parar de jantar. Já o Júlio Gomes está dizendo, pô, mas se eu tiver que morrer, que seja na cama de barriga cheia. Ai, ainda mais com a namorada do lado, né? Olha, Tão ruim. é uma boa maneira de morrer, né? Se para escolher, né? Não é uma maneira ruim de morrer. Não, você Já jantou, que a gente vai comeu ter que bem, morrer. deu uns beijos na mulher, morreu. Exato. Só foi um pouco cedo demais, né? Foi cedo, foi cedo. 66 anos, Foi cedo, ele ainda eu tinha acho muito também. tempo pela frente É, para fazer muita coisa boa, né? verdade. Você sabe que durante a pandemia, eu estava lembrando que eu assisti o filme A Falecida, do Leon Risman, que tem Maravilhoso. a ver com essa Clássico. história, porque é o filme onde José Wilker aparece pela primeira vez, sabia? Pois é, não sabia. É, sim, eu lembro. No finalzinho Maravilhoso, do né? filme, quando eles estão carregando o caixão, o Zé Vilker está com 21 anos. Diz a Olha, história, eu li até hoje na internet, que eles tiveram que fazer a cena várias vezes, e toda vez tinha que pagar os figurantes. E aí o cara se retou e falou assim: não, agora não vou pagar mais figurante nenhum, vamos botar nós mesmos como figurantes. E o diálogo do Zé Vilker era muito engraçado. Esse filme é maravilhoso, né? Nossa, que filme, é meu Deus! Aí ele maravilhoso. vira e Paulo fala José. assim: já imaginou morrer na véspera de um jogo importante como o tal? Ia ter um jogo importante. Eles estavam lamentando que ele tivesse morrido sem ver o jogo, não lamentava que ia deixar criança nem nada. Bom, enfim, estou comentando isso aqui só para ilustrar. Muito Brasil. Olha só, o André, ele também, como ele falou aqui, pouco en passant, ele é roteirista de história em quadrinhos. De É, história em quadrinhos. E isso. tem a ver um pouco também com esse assunto da morte, porque ele roteirizou esse livro, que é um clássico aí do Gilberto Freire, Algumas Assombrações do Recife Velho, né? Exatamente. Contando as histórias. E é engraçado porque a matéria onde eu vi esse livro seu, André, fala assim, ó, deixa eu ler para vocês aqui, tá? Conhecida por ser a cidade mais assombrada do Brasil. Pois é. Eu não sabia dessa, não. Recife é uma cidade mal assombrada? É muito, muito, muito. Eu costumo dizer que Recife eu acho que é uma das poucas cidades, talvez a única que eu conheço, que os lugares têm nome, assim, por conta de assombrações. Então, assim, o lugar se chama, então tem uma praça Chora Menino, porque diziam que tinham fantasmas de meninos que choravam. E aí a praça até hoje se chama Chora Menino. Então tem um lugar chamado Encanta Moça, que diziam que era um fantasma de uma moça encantada que aparecia. Então tem muitos lugares em Recife com nome oriundos de assombrações, de lendas, né? Que É, demais, André. E aí você roteirizou essas histórias, isso. e também tem outros trabalhos seus que falam de assombrações. Você tem Tem. você se sente influenciado pelo realismo fantástico? Sim, ó, com relação ao Reino Fantástico, sem dúvida, né? Eu sou um leitor Cortázar, do Borges, né? Gabriel Garcia Marques, Juan Rulfo, adoro aquele universo. De fato, esse livro que você mostrou a capa dessa história em quadrinhos, né? A gente fez uma parceria com a Fundação Gilberto Freire, e aí eu digo eu e alguns amigos, né, que editaram. Eu fui o roteirista, teve o ilustrador, teve o meu amigo Roberto Beltrão, que foi o editor, que fazia o site comigo, Recife Assombrado, e a gente justamente, a ideia era pegar esse livro foi muito, uma turma de amigos, né, que se interessam por esse assunto. O livro original do Freire, né, que é o Assombrações do Recife Velho, ele foi muito importante, né? A gente era garoto, adolescente, e ia ler, às vezes
sei se você lembra daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que eles se reuniam, iam para o lugar. Então a gente levava o livro do Freire, do Gilberto Freire, e se reunia nos lugares ermos, ia ler o livro falando das assombrações e tal. E aí, então, a gente sempre se influenciou por isso. E aí, já décadas depois, a ideia de adaptar para quadrinhos, acertamos com... A gente já tinha um trabalho do site, eu já tinha livros, histórias em quadrinhos publicadas nessa área, falando de outras assombrações. E aí a Fundação topou fazer essa parceria com a gente, a Fundação Gilberto Freire. A gente escolheu alguns contos e eu escrevi o roteiro. Então, assim, eu tinha que ler o texto do Freire, né, e transformar isso em roteiro de quadrinhos. O roteiro de quadrinhos é muito específico, né? Você vai dizendo assim, olha, escrevendo quadro a quadro o que é que tem, é mais até que roteiro de cinema, porque você mostra o plano, a tomada, né? Assim, então, close, o plano aberto, plongé, tal. Você vai dizendo para o ilustrador fazer como você pensou. Então, assim, e foi um trabalho muito legal. A gente depois adaptou, eu fiz o roteiro também de uma outra obra do Freire chamada Nordeste. Agora saiu, agora por último, foi uma publicação institucional, até do CREA daqui. Então, assim, já é uma área que eu gosto. Assim. Hoje eu estou mais na literatura mesmo, né? Estou escrevendo um romance, né? Espero que esteja pronto para o ano que vem, ainda tem muito que escrever ainda, mas eu gosto muito dessa área do fantástico, do sobrenatural. O próprio conto do Zé Wilker tem uma coisa fantástica, não vou dar spoiler para vocês, mas tem um acontecimento fantástico lá. É verdade. No conto, né? A Silvia Nava está falando: tome café como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Receita para longevidade. Isso aí é clássico, né? Olha aí. NL, boa noite. Vera Pascoaleto, se eu durmo de barriga cheia, pode ter certeza, no dia seguinte fico passando mal. Quando como tarde, me seguro para dormir. A Miriam Ramos fala: jantar muito tarde é perigoso, por isso nos hospitais servem as jantas 18 horas e sempre leve. Aliás, é um hábito dos nordestinos tomar janta cedo, né? Cedo, é verdade. É verdade. Esse horário, 18, 19 horas no máximo. Não, essa coisa de jantar tarde é mais né? Talvez Rio, São Paulo, mas é exatamente. Eu sou baiana, né? Na casa da minha mãe, a gente, até hoje, né? Toma café à noite, né? Toma café à noite 18 horas, 18h30. Depois, mais tarde, você come uma fruta, mas ninguém vai dormir com a barriga. Ninguém come muqueca de noite na Bahia, gente. Não existe isso. Sabedoria popular, né? Tem aí deve ter um. Agora, de madrugada, pode-se comer um sarapatel. Não, mas tem aquela coisa da farra, você voltando da farra, às 3 da manhã, aquele hamburgão também, né? Você tá morrendo de fome aí. Quem nunca, né? Também não pode ser também tão chique, assim. Olha, as pessoas estão lembrando aqui de alguns filmes, Zé Wilker, Áurea Vidal, Dona Flor e seus 2 maridos. Olha, maravilhoso. Muito bom. Muito bom, eu adoro também. Maria dos Anjos falou: André, estou bem interessado no livro. Vi a primeira peça do Wilker no Rio. Vou ler e comento aqui no Brocou. Que bom. Obrigado. Espero que goste. Muito bom. Olha, atenção, hein? Esse programa está meio assombrado, tá? Olha. Em 2019, meu irmão, com 47 anos, morreu assim. Estava hospedado no hotel no Rio, jantou no quarto, macarronada e Coca-Cola, foi dormir, não acordou mais. E a Ana Paula Menezes comenta: é o que a maioria de nós pernambucanos temos em essência, essa versatilidade, uma facilidade de transitar em vários meios diferentes. Olha aí. Literalmente. É verdade. É isso mesmo, André? Eu acho que sim, Acho que a cultura está muito viva, né? Para quem é de Pernambuco, né? E aí tem todo esse apelo e a gente gosta, né? Muito. A Lourdes fala: sem barrismo, o meu Pernambuco tem a mais rica cultura do Brasil. Olha, os pernambucanos estão... Gente, calma. Mas você sabe que Sinara, tem aquela história do... Qual é o nome daquele... Teve acho que o presidente do Banco Central, que era pernambucano, isso no governo do FHC, não estou lembrado dele agora, mas ele dizia assim, que quando ele era criança, acho que ele morava no Rio, e aí a mãe dizia: olha, filho, não diga que você é pernambucano, não, para não humilhar os seus coleguinhas. Então, o pernambucano, ele tem uma coisa muito bairrista, viu? Assim, muito... Olha, Pernambuco é maior.
pedindo aqui para você, a Ana Paula Menezes e o Dadai, para contar sobre a perna cabeluda, que é um Olha, quadrinho seu, né? Você tem um tem um quadrinho. quadrinho. Eu tenho uma história de quadrinhos sobre a perna cabeluda. Perna cabeluda é uma lenda urbana que, assim, é engraçado, porque ela não existia lá na época do Freire, quando ele catalogou as assombrações, ela não existia. Ela surgiu ali no começo dos anos 70. O Raimundo Carreiro, que foi o meu mestre, ele foi um dos que ajudou a difundir ou até a criar a lenda, porque ele era jornalista e tinha uma coluna de histórias, crônica policial e tal, e ele criou uma história da perna cabeluda. E aí a coisa aconteceu, e aí você sabe, naquela época da ditadura, os jornais eles tinham esse apelo, como não havia muito espaço para falar de política, né? Eles falavam, e aí os assuntos eram os mais estapafúrdios para preencher mesmo a pauta e tal. E aí a perna cabeluda começou a aparecer. Apareceu uma notícia no rádio, um outro radialista chamado J. Ferreira também disse que foi ele que criou. E aí, resultado, criou um pânico na cidade e as pessoas diziam, e eu me lembro, eu era criança, e eu ouvia as pessoas falando assim, deu entrada agora no hospital da restauração, fulano de tal, ele foi atacado pela... E ele foi dando entrevista, assim, eu fui atacado, eu, sei, o cara devia levar uma surra, não sei o quê, e dizia que tinha sido chutado pela perna cabeluda. E aí eu acabei, agora em 2016, eu acho, eu escrevi o roteiro dessa história em quadrinhos, que é a perna cabeluda volta, né? E volta a assombrar a cidade. E até depois essa história em quadrinhos foi adotada em várias escolas e tal, e as pessoas passaram a conhecer muito essa, essa história, né? E a gente está agora preparando, e por falar nisso, até fazendo um merchan, estamos fazendo uma coletânea de contos para lançar daqui a algum tempo sobre a perna cabeluda. Vai ter uma coletânea que vai sair todos os contos sobre a perna cabeluda. Olha, a coletânea. Você sabe que outro dia, André, a gente estava falando aqui com um violeiro que veio conversar e ele adora essas lendas. E ele contou várias daquela região de Taubaté, né? Saci, Sim, as lendas ali do interior de São Paulo, e Monteiro tinha várias Lobato ali lá, pessoas né? no chat cobrando dele a perna cabeluda. Você vê como são as coisas. Agora, pronto. Ele não Mas conhecia, eu também não conhecia a história da perna cabeluda, e agora não só ficamos conhecendo a história do perna ou da perna, da perna. da perna cabeluda, como vai ter uma coletânea de contos sobre a perna Sobre a cabeluda. perna cabeluda. E não, e você sabe que Chico Science tem uma música que ele fala, né? Que Bill do Oliverde fazia sexual cat, não tinha medo da perna cabeluda. Tem uma letra de uma música do Chico É Science que ele fala. verdade! Agora que eu Perna entendi. cabeluda, Bill do Oliverde. Já relembrando essa assombração. Rose Silva, ô coisa boa, tá cheio de conterrâneo na live. Somos um povo animado, frevo na veia. Olha aí, adoro. Ai, gente, tá cheio mesmo aqui, tem um monte de gente. A Ruth Carvalho fala que o costume de jantar cedo é porque antigamente não tinha luz. Minha sogra dizia que na casa do pai dela se jantava às 5 da tarde. A Silvia Nava diz que quer muito ler esse livro. Ah, que ótimo. Olha, o pessoal está querendo aqui, está curioso com o seu livro. Depois eu quero dizer como encontrar, tá? Vou depois fazer um merchan. Sim, no final a gente volta para falar sobre isso. Eu queria, né, já que a gente está nessa prosa de assombração, aqui o povo está dizendo que é o Casario é mal assombrado, né, de Recife, eu queria lembrar da história tem uma história que eu até citei aqui, porque infelizmente aconteceu na vida real uma história parecida, que é a emparedada da Rua Nova. Você conhece a história da emparedada da Rua Nova? Conheço não só, conheço como li um livro, né? Tem um livro do Carneiro Vilela que fala dela, né? Que é uma história, na verdade, assim, é um livro, foi ali, acho que final do século XIX. É uma crônica de costumes, então é um livro que conta uma história de uma família e tem um português, né? E ele vai contando sobre em Recife, a história se passa em Recife. E de fato, a Rua Nova ainda existe até hoje no centro de Recife. E eu confesso que eu não sei, a gente até fez pesquisas e tal, se o livro criou a lenda ou se ele aproveitou uma lenda que já existia, porque até hoje as pessoas falam, inclusive
tem lá um edifício, um prédio, que diz, olha, foi aqui a história, era um sobrado que tinha aqui, as pessoas ainda veem a mulher. Então, essa história ainda é falada, né? E na verdade, assim, essa coisa de emparedar a pessoa, de fato, acontecia, né? Assim, antigamente. É bem Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe, Barril do Amontilado, aquela coisa toda, né? É verdade. É verdade. Uma versão brasileira do Edgar Allan Poe. Então, assim, as pessoas eram punidas com a morte, né? E na história do livro, a filha do casal, ela é engravida, né? Solteira, tal, e é punida pelo pai, que manda emparedar, ou seja, ela viva, e que se constrói uma parede, ela obviamente morre depois, asfixiada, sei lá. E aí o fantasma dela fica aparecendo. Mas é um livro do Carneiro Vilela. Sim, eu até cito aqui no meu texto, né? Porque em 2021 uma moça foi emparedada, uma coisa horrível, né? Que horror, e aí eu falo exatamente isso. Não se sabe até hoje se a ficção se baseou numa história real, porque a história da mulher emparedada já circulava havia tempo na capital pernambucana como lenda urbana. Pouco antes, uma jornalista e mestre em literatura, Mirella Isídio, havia revelado que Carmélio dos Santos Vilela, neto do escritor, afirmou no livro Carneiro Vilela, Nascimento, Vida e Morte, que o assassinato e o consecutivo emparedamento de fato existiram. É questão praticamente indissolúvel. Quem nasceu primeiro, a obra do escritor ou o causo que passa de boca em boca? Nunca se sabe, né? Interessante isso, né? Interessante. E ela ficou lá, assombrando. Assombrando. Rua Nova. Até hoje fala isso, viu? Até hoje o fantasma dela é visto. Você fez alguns gibis, você roteirizou alguns gibis com essa temática das assombrações, né? Sim. Eu tenho um também que é de uma assombração mais rural, que é a Comadre Fulozinha, né? É uma lenda, assim, que, principalmente na zona da mata, que é uma menina que ela é mais ou menos, tem uma semelhança com a caipora, né? Assim, ela tem a coisa de ser um espírito da mata, né? E ela sempre protege a mata, protege os animais. Então, eu até nessa HQ que eu fiz, coloquei um viés também ecológico, né? Porque vão derrubar a mata para construir um centro de distribuição, uma coisa, e fazem um acordo, participa o prefeito, participa o pastor, o bispo, e todo mundo faz aquela cerimônia para derrubar a mata e dá tudo errado, porque a Comadre Fulozinha vai assombrar os... Eu estou vendo aqui, olha só, os nomes dos gibis que ele roteirizou. A Rasteira da Perna Cabeluda, Mal Assombro, Assovios na Mata. Exatamente. Isso é da Comadre Fulozinha. Circular. Maldição Circular, exatamente. E você tem um romance chamado Quebranto, né? Na verdade, é um livro de contos. É um conto também chamado Quebranto, e tem outros contos. E todos é uma temática bem de assombração, assim, né? Eu acho que esse do José Wilke é menos, né? Esse tem um fantástico, mas o Quebranto é mais mesmo nessa pegada. Por que as pessoas gostam tanto de história de assombração, André? Essa é uma boa pergunta, viu? Não sei, eu acho que tem muitas explicações possíveis, né? Eu acho que tem uma coisa mesmo da curiosidade, eu acho que é uma forma de lidar com a morte, né? A gente está lidando ali com uma coisa com o desconhecido, com o mistério, né? Mas é sempre muito... É uma coisa que atrai muito, né? A gente eu fazia pelo site, o Recife Assombrado, eventos, passeios pela cidade, passei até de barco, com as assombrações, com atores, e era um sucesso. As pessoas de todas as idades, assim, pessoas mais velhas, pessoas jovens. Então, assim, realmente tem esse apelo enorme, assim. Existe um fascínio, né, pela vida após a morte, muito, né? Muito. O Adjoilton Santos lembra que a Emparedada virou minissérie na Globo com Cauã Raymond, Murilo Benício e Jesuíta Barbosa. Não lembrava disso. É verdade. E o Farol Moraes diz, o boi voador de Recife dos idos de 1648.
O Boi Voador já pega da invasão holandesa, né? Que é uma história que... Mas... Como que é? Não conheço. Você lembra? Foi... Deixa eu ver se eu lembro. Assim, não é uma assombração. Na verdade, foi uma invenção, uma mentira que pregaram, né? Que o boi ia voar. Eu não lembro exatamente por qual motivo. Não sei se ele pode comentar aí. Mas era para chamar a população para ver alguma coisa e dizer, olha, vai ter um boi voador e tal. E as pessoas foram, né? Isso na época da invasão holandesa, da presença holandesa no Recife. Não lembro A Lourdes dos exatamente agora. Santos lembra que foi na Rua Nova que João Pessoa foi assassinado em 1930. E a Denilda disse, Nara, uma contraparente morou numa casa e ela, quando menina, viu uma moça pedindo socorro ao pai por tê-lo emparedado. Essa sexta-feira nem é 13, é 14, gente. Parem de contar com de assombração. Sexta-feira, 14. Rose Silva, meu Deus, comadre Fulozinha foi demais. A minha mãe, quando queria que a gente parasse a bagunça, falava: vou chamar a comadre Fulozinha. Olha aí, olha aí. Ela dava surra de cipó. Ela pegava cipó assim e dava. E tinha um negócio de um assovio, que quando ela tava o assovio alto, é que ela tava longe, mas quando tava o assovio baixinho, assim, porque ela tava perto, era o contrário, assim. Muito bom. André, eu queria fazer uma última pergunta para você. O pessoal de Recife, o pessoal de Pernambuco, um pessoal culto, né? Muito cinema bom. Aliás, a dica do André vai ter é justamente sobre cinema pernambucano, a gente vai falar daqui a pouco. Como é que está a questão da leitura em Pernambuco? As pessoas estão lendo? Porque eu estava comentando hoje como está. Até nós estamos lendo pouco, né? Muito. Não, eu acho que é um problema brasileiro, né? Assim, vamos dizer assim, que é pouca leitura. Eu acho que Pernambuco não é diferente, né? Eu acho que existem editais, existem a presença, vamos dizer assim, o Estado fez alguns investimentos em editais de cultura para publicação de livros, para escolas, então, eventos que mobilizam escolas, né? Mas mesmo assim é muito pouco ainda, né, Sinara? Eu acho que a gente precisa, é um problema que o Brasil precisa tratar, quer dizer, o nosso, para quem acha que arte, que cultura, que literatura é importante, né? Ou seja, o nosso lado, né? Então a gente que vê isso precisa investir nisso, né? Investir na educação, mas nas escolas, criar esse hábito de leitura, né? Que é a melhor maneira de você entrar. Não que você pode depois virar leitor depois, numa fase mais adulta. Sim, eu conheço muita gente que virou leitor já adulto, né? E passou a se empolgar a nossa e ler. esperança, né? Mas assim, muita gente começa já criança na escola, tendo acesso, às vezes, a uma professora, né, um professor, e aí cria aquele interesse, a biblioteca, eu lembro que eu adorava ir para a biblioteca da escola para pegar livro e tal. Então, assim, eu acho que precisa ser feito um trabalho, né, mais forte nisso. Assim. Como convencer os nossos jovens a deixar de lado as redes para ler, né? Pois é. É o desafio, né? Eu mesma não sei como fazer. Como eu tenho um filho adolescente de 15 anos, hoje ele falou: detesto ler qualquer coisa. Vixe, Maria. É dureza, né? Não sei. Quadrinhos é uma coisa boa. O próprio Gilberto Freire defendia os quadrinhos como uma maneira de começar lendo quadrinhos para chegar na literatura mesmo, né? Uhum. É uma maneira. Pelo ter um apelo, né, visual e tal. Mas acho que tem que ser tratado isso. É isso aí. André, como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, também trouxe uma dica cultural para vocês. Você sabe que eu aproveitei a dica que ele me deu e também assisti esses dias. Está na Netflix esse filme. Propriedade, um filme de Daniel Bandeira. Achei assim uma mistura de Bacurau com... Verdade. Bacurau com Parasita. É verdade. É um filme. O Daniel Bandeira também é pernambucano. Esse filme, eu acho uma coisa interessante, Sinara, porque ele coloca, como Bacurau também, né? Parasita também, eu acho que a comparação foi perfeita. Porque são filmes que têm um apelo, vamos dizer assim, principalmente no caso do Propriedade, né?
de um filme, vamos dizer assim, de terror, filme de gênero, né? Assim, de thriller, né? Ele tem as cenas assim de você fica tenso vendo e tal, mas ele tem uma questão social muito forte, é uma alegoria muito forte, né? Da sociedade brasileira tão desigual, né? Eu não vou contar muito para não dar spoiler, mas ele fala ali de uma classe média alta que se isolou, né? E que vive totalmente alheia à classe baixa, né? Que está aí tão pouco até relacionados com o bolsonarismo, né? E a coisa da carrocracia, né? Do apego ao carro e tal. E o choque real, né? Assim, o choque não apenas um choque literal que tem no filme, né? Com uma população que é desprovida aí de certos direitos, né? Dos direitos mais básicos, assim, né? E essa cena mesmo é impressionante, né? Eles estão puxando aí um carro de boi e arrastando um carro, né? Com a mulher dentro, né? E aí esse filme ele entrou em cartaz, passou pouco tempo, passou aqui no Rio, no Festival Internacional de Cinema do Rio, no ano passado, e entrou no Netflix. Então é uma oportunidade aí que quem puder assista, é muito legal. Eu gostei, é bem forte, né? Pesado. Pesadão. Sangrento. A revolta sangrenta do proletariado. Exatamente. Exatamente. Olha, André, foi um prazer. Deixa eu ler mais uns comentários aqui para você. Ó. André Aguiar, li muitos contos e crônicas desde criança. Até hoje tenho livros desse estilo literário. Arlene Souza, eu aprendi a ler com quadrinhos e gibis. Olha aí. Maria dos Anjos, Sinara só traz convidado barril dobrado. Prazer em conhecer, André. Prazer. Um abraço. A Dinailton fala que o nome da minissérie Amores Roubados foi inspirado na emparedada da Rua Nova. Ah, Amores Roubados, eu lembro. Amores Roubados, é verdade. Filosofia de Tudo, novo membro, bem-vindo. Vamos lá, o André veio aqui, tá, para falar sobre o livro de contos dele. Coloca aí de novo a Última Noite de José Wilker, de André Balaio, e ele vai dizer agora onde que vocês podem encontrar o livro dele para comprar. Diga aí, André. Sim, o livro ele tá, para quem mora no Rio, ele tá aqui em algumas livrarias, tá aqui na Livraria da Travessa, tá na Casa da Árvore, tá na Livraria Folha Seca, na Rua do Ouvidor. Para quem não é do Rio, ele tá na internet, no próprio site da editora, Caos e Letras, tá na Amazon e tá comigo. Então vocês podem me procurar, né, nas redes sociais. Eu tô no Facebook, no Instagram, no Twitter. André Balai, manda um direct, né, uma mensagem para mim, tá? E a gente manda, o livro custa R$45, faço uma dedicatória legal e manda aí para todo o Brasil. Então, é isso aí. Obrigadão, André. Obrigado, Sinara. Um abraço para todo mundo que é ouvinte, que é espectador, na verdade, da TV Fórum. Um prazer estar aqui com você. Boa noite. Bom final de semana para você. Você também. Tchau.